Eu acho que a maioria dos adoçantes são piores do que o açúcar. Ah, o adoçante é uma estrutura, em geral, que não existe na natureza, com exceção, por exemplo, da estévia, que é um adoçante razoável. Até agora, pelo menos, não se mostrou nada maléfico contra ele. Eu sei que muita gente não gosta da estévia porque ela tem um aftertaste, que a gente chama, tem um gosto amargo depois que você põe na boca, mas existe hoje a combinação dela com talmatina, que é uma outra planta africana, que tem muito, que é a coisa mais, é a planta, é a doçura maior que tem no mundo, é a talmatina. Então, quando combina, dá muito bem. Todos os outros têm problema. Sacarina tem problema, o aspartame tem problema, a sucralose tem problema. Eu não tenho tempo aqui para discutir em profundidade tudo isso, mas se for discutir, você vai ver que entre os adoçantes em geral e o açúcar, eu acho que eu ficaria com açúcar. E o açúcar, ele vem de várias formas. Ele pode ser um açúcar, por exemplo, demerara, ele pode ser um açúcar cristal, ele pode ser um açúcar refinado, entendeu? Ele tem várias formas dele se apresentar. E quanto menos industrializado ele for, mais nutriente ele é. Açúcar mascavo, infelizmente, no Brasil, a maioria está contaminado com fungo. Então, apesar de deveria ser, na teoria, o melhor, infelizmente, a maioria está contaminado com fungo. A mesma coisa acontece com o amendoim brasileiro. Aliás, o amendoim já não é um grande grão, tá? Ele não é uma grande coisa. Mas não é só isso, não. O modo como é armazenado o amendoim no Brasil, ele contrai um fungo. E esse fungo gera uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, entre outras coisas, ela causa câncer hepático. Então, eu não recomendo você fazer uso de amendoim. Como, agora, o açúcar mascavo, se você sabe a origem, se você vai lá e compra da pessoa, e etc., e ele não ficou armazenado muito tempo, aí não ficou úmido, não pegou fungo, tudo bem, ele é um grande nutriente, é o melhor dos açúcares. Mas, infelizmente, a maioria das amostras detectadas no Brasil tem aflatoxina. É o mesmo problema do amendoim. Até agora, tudo indica que a estévia não tem problema. Começaram a aparecer uns estudos recentemente sobre a infertilidade. Então, a mulher quer engravidar, tem estudo mostrando que a estévia pode prejudicar isso. Tirando isso, a estévia é uma erva, é uma planta, originária no Paraguai, ela é do Paraguai. A estévia brasileira é muito boa. A estévia é um anti-inflamatório. A estévia é um antihipertensivo. Mas não tem nada perfeito. A estévia tem um aftertaste, que a gente chama. Você põe ela na boca, ela está doce, mas de repente vem um amargo. Então as pessoas não gostam desse amargo. Hoje estão combinando a estévia com a talmatina. Que a talmatina é a substância natural mais doce que tem no mundo. Ela vem de uma fruta africana e ela é 6 a 8 mil vezes mais doce que açúcar. Então, quando você combina pequenas concentrações, é uma proteína, talmatina, você combina ela com a estévia, você tira esse aftertaste. Mas eu acho o seguinte, eu não estou aqui para estimular você a fazer uso de adoçante, nem estévia. Eu acho que se você aprender a tomar o seu café, como o americano faz, muitos americanos fazem isso. Eles comem outras coisas, porcaria, mas o café eles tomam sem açúcar, entendeu? Mas coloca o leite, aquela história toda, essa é outra história. Mas eu acho que se você pega o seu paladar para o café, porque no momento que, na minha opinião, que você adoça um chá e você adoça um café, na realidade você matou o chá, matou o café, você está tomando água com açúcar, não é isso? Se você é um apreciador de café, você tira o açúcar, você começa a ter outra experiência em tomar café. Então, o ideal é não tomar sem nada. E também você tem que tomar cuidado, porque tem gente que é metabolizador lento, tem gente que é metabolizador rápido de cafeína. Eu, por exemplo, sou um metabolizador rápido. Eu já fiz o meu teste genético. Então, isso significa que eu posso me dar o luxo de tomar 3, 4, 5 xícaras por dia sem nenhum problema.
Agora, se você é um metabolizador lento, isso é um polimorfismo genético, aí já cafeína pode te fazer mal. Se perguntar se cafeína faz bem ou mal, para quem? Se é um metabolizador rápido, não tem problema nenhum. Se é um metabolizador lento, tem sim. Então isso, eu quero deixar isso aí claro para a história. E a estévia é uma erva. Agora, cuidado, você tem que tomar cuidado quando você compra no supermercado, porque muitas vezes a estévia não vem sozinha. Vem estévia com sucralose, vem estévia com aspartame, que tem no mercado. Então você compra uma estévia que tem, você olha, na realidade 50% não é ela. Então, continua ingerindo aspartame, continua ingerindo sucralose. Então você tem que tomar cuidado. Eu não vou falar nome comercial aqui, mas você tem que tomar cuidado e olhar aquela que é pura, que é a estévia pura, tá? Que hoje nos Estados Unidos é muito badalada, porque como eles lá estão, cada vez tem mais reclamações, mais filmes, mais documentários sobre tudo isso, os americanos começaram, opa, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. E a saída no momento é a estévia. Eu não posso garantir, porque até agora não tem estudos longos, a longo prazo, sobre a estévia. O que eu posso dizer é que o que foi feito até agora não mostrou problema maior, a não ser no que diz respeito à fertilização. E se fertilidade. Açúcar em pequena quantidade não é problema. O problema é o excesso. O que faz o veneno é a dose. Tá? Então é o excesso. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão viciadas em açúcar e nem sabem disso. Você é viciado em açúcar. Você não sabe disso. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber o dia que ele sair da água. O dia que você para, é igual café. Você é viciado em café. Você para de tomar café, você vai ficar uns 3 dias com dor de cabeça. Para você ver. Você para o açúcar, você entra em abstinência. Então você tem que saber contornar isso aí. Talvez nesse período você tenha que arrumar uma adoçante que vá substituir. Mas acho que a grande mensagem da noite é a seguinte: infelizmente, nós fomos mais uma vez enganados. Porque a grande maioria, inclusive na área médica, pensa que adoçante é uma alternativa. E não é. Eu tenho trabalhos e mais trabalhos mostrando aqui para você, e está aí para quem quiser ver na internet, que não é meu caso. Você ter mais de 70 livros só falando mal de adoçante, os efeitos colaterais, pô, para você ter uma ideia, né? Para fazer um livro é bem mais complexo do que escrever um artigo. E a outra coisa importante é você saber que todo alimento processado, ele vai ter uma certa quantidade de xarope de milho rico em frutose. E é importante você saber que frutose é um FODMAP. Quer dizer, se você toma um suco de laranja toda manhã e você tem problema intestinal, você tem síndrome do intestino irritável, você tem doença de Crohn, você tem retocolite ulcerativa, isso vai piorar o seu quadro. Está publicado, está cheio de publicação. Isso vai piorar o seu quadro. Porque lactose, frutose, galactose, oligosacarídeo, polióis, frutanos, que é tudo que é um oligosacarídeo que começa com frutose, todos eles são FODMAPs. Que a boa notícia que nós temos para você é que o corpo tem uma sabedoria muito grande para curar. Se você tirar os empecilhos do caminho, existe uma coisa chamada autocura. Não é o médico que vai te curar, é o seu corpo. Quando você tem um corte no dedo, daqui 15 dias não cicatrizou, quem é que você acha que curou? O próprio corpo. A energia vital do corpo cura. Agora, se tiver um veneno atrapalhando o dia inteiro, não tem jeito de curar.